Oi pessoal, tudo bem? É o professor José Antônio do Carlos Drummond de Andrade. É o seguinte, eu vou passar para vocês agora uma comanda sobre as próximas atividades que vocês vão ter que fazer, entendeu? Esse é o nosso segundo rol de atividades que vocês vão fazer em casa, tá ok? Então é mais ou menos aquela sequência de atividades que nós vimos passar. Português, primeira atividade português. O que é que eu vou falar para vocês? Ó, para vocês procurar ler o texto atentamente, pelo menos umas 2 vezes, tá certo? Aí vai ter problema, aí vocês vão ler o texto, responder as questões de interpretação, né? Aquela que é para marcar o xizinho na atividade correta, e vai ter o texto e também para vocês responder as questões que vocês entenderam do texto, certo? Na questão 10, é sobre substantivo próprio e substantivo comum, tá? Lá tem um exemplo para vocês. O que são substantivos próprios? Substantivos próprios são nome de pessoas, nomes de lugares, tá certo? E aí sempre que vocês for escrever algum nome de pessoas e de lugares, sempre com letra maiúscula, né? E aqui é de substantivo próprio. Substantivo comum, já está falando, comum é tudo, é mesa, cadeira, essas coisas, tá certo? Então isso também é lá do texto, para vocês tem que estar sempre lendo o texto para responder essas questões, certo? E aí na questão 12, tem lá com relação aos dois textos que vocês têm aí, pontos comuns e diferentes dos textos, sobre os dois textos. O que é que os dois textos têm em comum? Quer dizer, parecidos, né? E o que é que os dois textos estão diferentes? Aí vocês preenchem aquela tabelinha lá, tá? E na última questão tem aquela autoavaliação, como vocês produziram o texto, o que é que vocês usaram no texto. Se usaram parágrafo, se usaram letra maiúscula, o que faltou, tiveram alguma dificuldade desse jeito. Então essa autoavaliação é importantíssima para vocês fazerem, certo? Tudo bem. Matemática. As questões de matemática têm a ver assim, se você, pra gente conhecer o nosso sistema monetário de dinheiro, vocês vão ver lá os desenhos lá das cédulas, vocês vão ver se vocês conhecem as cédulas para vocês responderem. E também vocês vão escrever por extenso, ou seja, não é só ver, vocês vão ter que escrever para dizer se vocês conhecem o dinheiro nosso ou não. Tudo bem? Tá? E aí tem os problemas de interpretação. Esses problemas de interpretação é no campo aditivo e no campo multiplicativo, tá certo? Vocês vão usar estratégia do jeito que vocês quiserem. Vocês vão pegar um papel, fazer rascunho e tentar resolver os problemas, tá certo? No campo lá multiplicativo e no campo aditivo, né? Vocês vão fazer aquelas do jeito que vocês quiserem. Bom, atividade de história. Atividade de história, tá? Sobre a ONU, né? Vamos falar de as instituições que existem no mundo que ajudam com que nós tenhamos os nossos direitos, que os nossos direitos sejam reconhecidos, tá certo? Nós vimos no primeiro texto lá de história lá sobre a Segunda Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra Mundial, aí o mundo viu que vai precisar de novas instituições para que a gente tenha mais paz, tenha mais solidariedade no mundo, para que nós sejamos todos cidadãos, né, de bem, pensando conscientemente e ajudando um ao outro, tá certo? Então o texto é sobre a ONU, né? Depois vocês vão ver também que vocês estão escutando muito na televisão falar sobre a OMS, né? A Organização Mundial da Saúde. Depois tem a Unicef, tem vários e vários. Mas nesse primeiro momento nós estamos querendo ver sobre a ONU. Tudo bem? Na de geografia, geografia já vai falar das desigualdades sociais. Vocês vão ver lá que tem 2 imagens de paisagens, 2 fotos, mostrando o pessoal pobre, né, e o pessoal rico. E aí para vocês pegarem e ler o texto e verificar por que acontece tanto isso no mundo. E nós temos também, depois nós vamos ver sobre a Constituição de 88, no qual fala que todas as pessoas têm direito à educação e tudo. Mas depois nós vamos chegar lá. E ciências, nós vamos estar falando de quê? Do que está fazendo com que nós ficamos em casa. Falando sobre coronavírus. Mas não é só o coronavírus, né? Quando chega o inverno agora, nós temos muitos problemas de doenças respiratórias, tá certo? Então vocês vão ler o texto lá sobre o coronavírus, verificar as imagens, tá? E aí vocês vão ver também que existem outras doenças respiratórias e não só coronavírus, tá certo? Como desse que as pessoas que têm asma ficam prejudicadas, as pessoas que têm rinite, sinusite, etc. Tá ok? Muito bem, ó, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês falem com a gente, tá ok? Obrigado.